meninada, tudo bem com você? Como é que você está? Firme e forte, seguindo em frente? Vamos aproveitar o máximo possível, já que nós ganhamos mais 1 ou 2 meses para estudar para o Enem. Você já está na frente, você está muito na frente, siga seu ritmo e vamos juntos. Vocês perceberam que dentro da Idade Moderna, nós temos vários conflitos. Católicos versus protestantes, senhores versus servos, burgueses versus nobres. Um caos está instalado e um Estado que está se fortalecendo desde o século XII. As monarquias nacionais. Consequentemente, diante do caos estabelecido no continente europeu, alguns pensadores começaram a acreditar que a única forma de voltar a viver em paz e fortalecer o Estado e o Estado desenvolver era colocar todo o poder nas mãos do rei. Todo o poder nas mãos do rei. E de que forma? De forma absoluta. Daí a necessidade da criação das monarquias nacionais absolutistas. Importantíssimo. Alguns pensadores defenderam isso e acabaram passando para a história. Thomas Hobbes, no seu livro Leviatã, Nicolau Maquiavel, no seu livro O Príncipe, Jacques Bossuet, no seu livro A Política Segundo a Sagrada Escritura. São três grandes pensadores que vão nos ajudar a entender a formação das monarquias nacionais absolutistas, a centralização do poder de forma absoluta nas mãos do rei. E é muito importante para o Enem. Então, consequentemente, a videoaula de hoje, mais uma videoaula, você vai colocar assim, o absolutismo. Coloca assim, o absolutismo. Na outra linha, principais pensadores. O absolutismo, principais pensadores. O primeiro grande pensador que nós vamos estudar para conseguir entender o absolutismo, o primeiro é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Aí você vai colocar uma chave. Coloca aí uma chave de umas 8 linhas. O livro dele, Leviatã. O livro, Leviatã. Importante. As teorias dele. Então, dentro da chave que você abriu, você coloca assim, defendia a centralização do poder do rei de forma absoluta. Defendia a centralização do poder do rei de forma absoluta. Por que ele defende isso? Porque ele acredita que só o Estado absolutista seria capaz de conter o ser humano. Então você coloca assim, uma vez que para Thomas Hobbes, o homem era mau. E em seu estado de natureza, ou seja, na sua fase mais primitiva, lá na pré-história, no seu estado de natureza, ele era miserável, desprezível, bestial e possuía uma vida breve. Então perceba que Hobbes tem uma visão totalmente negativa do ser humano. Totalmente negativa do ser humano primitivo. Totalmente negativo. Para Hobbes, outro tópico. Existia, naquele período, uma guerra de todos contra todos. Uma guerra de todos contra todos. Então, para Hobbes, o homem primitivo, o homem em seu estado natural, o homem lá na pré-história, ele guerria todos contra todos pela sobrevivência, já que ele tem uma vida miserável. Um caos. Daí Leviatã, o caos.
A frase mais conhecida dele coloca entre aspas: o homem é o maior de todos os predadores. O homem é o maior de todos os predadores. Mas ele possui um predador. Mas ele possui um predador. O próprio homem. Fecha aspas. Aí você coloca entre aspas na linha de baixo. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Então, se alguém tiver de levar o homem à extinção, quem vai levar? O próprio homem. O homem destrói o próprio homem. O homem guerria com o próprio homem. Todos guerriam contra todos. Então, tem que alguém parar com isso. E quem é que tem o dever de evitar? Quem é que tem o dever de evitar que o mais forte destrua o mais fraco? Que o caos se instale, que a insegurança prevaleça. Quem é que tem esse dever? O rei. O rei tem esse dever. Mas para que isso ocorra, todo o poder tem que ser entregue ao rei. Todo o poder tem que ser entregue ao rei de forma absoluta. De forma absoluta. Então, o poder é entregue ao rei porque o rei tem que evitar que um homem destrua o outro, que o mais forte destrua o mais fraco, que a insegurança prevaleça, que o caos prevaleça, que a desordem prevaleça. O rei estabelece a ordem. Ele vai restabelecer a ordem, mas ele só consegue fazer isso se todo o poder for entregue ao rei. É um pensamento da época. É um momento de caos, é um momento de desordem, e diante do medo, os seres humanos têm a tendência de ceder parte da sua liberdade ou ceder a sua liberdade em prol de uma vida, em prol da própria vida. Entenda que o medo é um combustível que ajuda na centralização política. Quanto mais o ser humano estiver com medo, mais fácil dele ser controlado, dominado. Porque ele acredita que alguém tem mais força do que ele para protegê-lo. E por isso ele segue aquele que tem condição de proteger, na esperança de salvar a própria existência, diante do medo, diante do caos, diante da desordem. Então, quando aparece desordem, medo, caos, a tendência é aparecer líderes autoritários, de centralizar o poder político. Logicamente, com a permissão dos seres humanos, que estão morrendo de medo de perder a sua própria existência. Outro grande pensador que nós temos que trabalhar nesse momento, coloca aí o nome dele, Nicolau Maquiavel, e abre uma chave aí de umas 8 linhas. Nicolau Maquiavel, livro O Príncipe. Aí na chave você coloca assim: defender o Estado total. Defender o Estado total. Com todo o poder sendo entregue ao rei. Com todo o poder sendo entregue ao rei. Já que para Maquiavel, o homem é mau. Olha que Maquiavel sai da mesma premissa. Para ele, o homem é mau. Alguém tem que barrá-lo. E só vai acontecer isso se o poder for entregue ao rei. No seu livro, O Príncipe, um manual para educar futuros reis. Um manual para educar futuros reis. Na arte de obter, manter e ampliar o poder. Perceba. Um manual para educar futuros reis. Na arte de obter, manter e ampliar o poder. O poder é conquistado. Mas não foi porque conquistou o poder que ele está seguro.
Após conquistar o poder, tem que manter o poder. Uma vez o poder estabelecido, sendo mantido, tem que ampliá-lo. Ampliar. Então, para Maquiavel, a política é uma criação humana. Com agravante, o homem é mau, então ele é capaz de fazer qualquer coisa. Lembre-se que naquela época defendia que a política era uma criação divina. Maquiavel vem, quebra esse paradigma. Para ele, a política é uma criação humana e ainda tem um agravante, o homem é mau. Então, o príncipe, o futuro rei, ele tem que fazer o que precisar, o que for necessário, o que precisar para manter o Estado. Não importa os meios. Para Maquiavel, não importa os meios. Daí a frase dele mais conhecida. Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Importantíssimo. E o último pensador que nós vamos trabalhar aí, coloca aí, Jacques Bossuet. Jacques Bossuet. O livro dele, Política segundo a Sagrada Escritura. Política segundo a Sagrada Escritura. Abra uma chave aí. De umas 7 linhas. Jacques Bossuet foi o maior defensor do direito divino do rei governar. Do direito divino do rei governar, diferente de Maquiavel. Para ele, a política é uma determinação divina, é algo sagrado, do céu para a terra. Para Maquiavel, é uma criação humana. Então, se a política, se o rei tem um direito divino de governar, então ele tem um direito legítimo, dado por Deus. Dado por Deus. Portanto, ele não pode ser questionado. Cabendo aos seres humanos aceitar todas as decisões reais. Todas as decisões. Então, daí, o indivíduo torna-se súdito. Ele não questiona, ele aceita. Ele aceita. E se o indivíduo se insurgir contra uma decisão do rei, se ele tornar-se inimigo do rei, ele também está se tornando inimigo de Deus. Então perceba que o rei tem que ser obedecido, sem ser questionado. Porque ele é o maior representante de Deus na terra, segundo as teorias de Jacques Bossuet. Então, consequentemente, obedecer o rei é estar obedecendo a Deus. Legitimando o poder do rei em nome de Deus. E não pode ter questionamento. Três grandes pensadores que ajudam a formular o pensamento absolutista. Diante do que viviam no continente europeu naquela época. Crises políticas, econômicas, sociais, conflitos, um caos instalado. Para manter a ordem, centraliza o poder. Centralizar o poder. Importantíssimo que você domine essas teorias, importantíssimo que você grave o nome desses pensadores e suas obras, para na hora da sua prova você colocar da melhor maneira possível acertar as questões do Enem. Ganhamos mais um mês, ou quem sabe 2, você está à frente. Você vem mantendo um ritmo de estudo extremamente acelerado. Isso é importantíssimo. Agora, lembre-se, cuide do seu emocional para turbinar o seu racional. Estudar sozinho a gente se motiva. É igual aqui, com alegria, com disposição, com raça, com vontade, falando com você que está à distância. Com muita alegria, comemorando cada momento e vivendo um dia de cada vez. Sucesso e até a próxima videoaula. Tchau!